Boa noite a todos. Hoje teremos a nossa live Como ter um sono reparador, super importante para a saúde, de modo integral. Terei como convidado o Dr. Caio Marcos. Ele é médico, medicina do estilo de vida, medicina do sono. Eu tive o prazer de conhecer o Dr. Caio Marcos no curso de medicina do estilo de vida que eu estou fazendo, para poder me aperfeiçoar mais nas competências, para poder ajudar. Nós sabemos que o estilo de vida saudável é super importante para a saúde, tanto cardiovascular, de modo geral, né? Vendo o paciente de modo integrado. E nesse curso a gente ajuda muito para ter as competências para poder aplicar isso na prática, as mudanças para ter hábitos saudáveis e ter uma boa saúde. Espera, Caio pedir para participar da live. Você não tem... Caio, a gente tem que pedir... vou aceitar o Caio. É uma honra ter o Dr. Caio aqui comigo. Caio, aceitei. Vê se você vai entrar. Olá! Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Estava falando aqui, é uma honra ter você aqui. O Caio foi um dos mentores do curso que eu estava falando, o curso Med Clinic. Esse é um curso para médicos, para ajudar a gente a colocar em prática as mudanças dos pilares de vida saudável. E o Caio, como é especialista em medicina do sono, esse é um dos pilares super importantes, né, Caio? Então, a gente achei bacana de trazer isso aqui para vocês. Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite, viu? Conseguir conciliar a agenda de dois médicos às vezes é puxado, né? Que a gente tem, mas graças a Deus deu tudo certo. E assim, juntar esses dois universos, né, da cardiologia e do sono é fundamental aí, porque é um elemento essencial para a saúde cardiológica, né? Então acho que a gente vai ter bastante coisa para a gente conversar hoje. Não, sim, o Caio é da Bahia, né, Caio? E também, mas faz telemedicina também. Então, depois, quem quiser aí precisar de especialista do sono, né, fazemos telemedicina. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, para quem não me conhece, está entrando aí pacientes do Marcos, né? Eu tenho consultório no Rio de Janeiro, Jardim Botânico, também faço telemedicina. E durante a semana eu coloquei caixinha de perguntas e recebi bastante perguntas a questão do sono. Então a gente vai fazer aqui uma live bem interativa. Se vocês quiserem também ir fazendo perguntas, a gente vai aqui respondendo, né, Caio? Bacana. Tinha uma coisa que você não sabia. Eu sou metade. Como é que se diz? Sou metade do Rio de Janeiro, viu? Sou metade carioca. Minha mãe veio já com 8 meses, então eu digo que eu tenho um pouquinho do jeito carioca com sotaque baiano, né? Então tá ótimo. Legal. E uma das perguntas já que fizeram, Caio, que a gente começou aqui, é se a alteração no sono altera o nosso metabolismo, o nosso funcionamento do nosso organismo, né? Vamos lá. Eu acho que antes, para a gente responder essa pergunta, né, de uma maneira um pouquinho mais completa, eu acho que a gente tem que dar um passinho atrás, né? Então, eu acho que o ponto de partida para a gente começar a pensar sobre isso é que o sono, ele não é um momento apenas onde a gente recarrega as baterias, né? Por que eu falo isso? Porque essa é uma crença extremamente comum, né? Inclusive, entre nós médicos, já que a gente basicamente não vê, né, nada sobre saúde do sono na nossa formação, então a gente acaba vindo ali com conceitos da população geral, né? Então a gente tem a seguinte lógica, né? Assim como o celular fica carregado e aí quando descarrega a gente coloca na bateria novamente para recarregar a bateria, né? A gente imagina que o sono ele seja um processo semelhante. O que é que acontece? Hoje a gente já tem bastante estudo, já tem bastante pesquisa, bastante conhecimento para entender que, na verdade, o sono ele é um segundo modo de funcionamento do nosso corpo. Então, na verdade, a gente tem que pensar no ciclo completo, né? Então, o nosso corpo ele tem um modo de funcionamento durante o dia e ele tem um modo de funcionamento distinto durante o período do sono, né?
E durante esse período do sono, ele prioriza outras atividades que são diferentes das atividades que a gente faz durante o dia. Então, só para a gente pensar numa analogia aqui, né? Às vezes a gente está lá no celular, a gente vê uma mensagem assim, ó, o celular ele vai precisar fazer uma atualização e ele vai fazer essa atualização durante a noite, porque à noite você não está usando tantos aplicativos quanto você usa durante o dia. Ou seja, é como se o celular ele direcionasse outras funções que você não está fazendo durante o dia para fazer durante a noite. O sono ele funciona na mesma lógica, né? Então, o que é que a gente precisa durante o dia? Durante o dia, a gente precisa movimentar os músculos, então a gente bota bastante energia para o músculo, a gente precisa tomar decisão, então manda energia para a parte do cérebro aqui da frente, né, do córtex pré-frontal, que é onde a gente toma decisão, e outras partes do nosso corpo. E durante a noite? Durante a noite, a gente direciona energia para outras funções. E aí eu queria comentar algumas funções aqui básicas, né, porque basicamente, se a gente não dorme bem, essas funções elas vão ser prejudicadas. Então, um dos elementos fundamentais que acontece durante o período da noite é o processo do nosso sistema imune. Então, há uma série de funções do nosso sistema imunológico que elas são aperfeiçoadas durante a noite, porque é um momento onde a gente não precisa gastar tanta energia para os músculos e para essa parte do cérebro de tomar decisões. Então, a gente direciona essa energia para o sistema imune. Isso é tão interessante, Cecília, que tem uns estudos bem legais, agora que a gente está falando muito de Covid, né? Tinha uns estudos, não foram feitos com a vacina do Covid, mas o raciocínio ele segue o mesmo, que eles pegavam as pessoas 2 dias antes da pessoa tomar uma vacina, né, de hepatite, qualquer outro tipo de vacina, e quando essas pessoas ficavam privadas de sono, ou seja, elas dormiam menos do que elas precisavam antes de tomar a vacina, quando elas tomavam a vacina, a resposta à vacina era prejudicada. Por quê? Porque o sistema imunológico ele foi, vamos dizer assim, prejudicado antes de tomar a vacina. Então, Sim. Só para ficar uma coisa palpável, né, de como isso é importante. Sim, e aí da parte cardiovascular, a gente tem estudos mostrando aumento da pressão, paciente não controlar hipertensão resistente, precisar de mais de 3 remédios para controlar a pressão, e não só à noite, mas isso vai repercutir durante o dia. Então, o paciente aumenta colesterol, tem alteração lá no fígado, essa parte do metabolismo do fígado, aumenta colesterol, tem risco maior de infarto, de AVC. Então, por isso a importância dessa live. E a gente que é aqui, a gente vai falar coisas mais práticas para vocês poderem usar no dia a dia. Porque sempre, né, Caio, chega no consultório, eu vejo os pacientes já fizeram uma pergunta aqui, se é melhor tomar remédio para dormir ou não. Mas já chegam sempre no consultório querendo uma medicação para dormir. Só que a gente tem que pensar a insônia é a ponta do iceberg, né? O que está por trás, né? Que está gerando a insônia para a gente ir na causa e não só lá pegar e dar uma medicação, né? Exatamente. Você vê como é importante isso, né? Você falou de algumas questões relacionadas à saúde do coração, né? Eu estava falando aqui da imunologia e eu peguei essa da imunologia porque, assim, provavelmente, apesar de você estando cardiologista, mas você deve receber isso também, né? Aquele paciente que chega no controle, doutor, eu acho que minha imunidade está muito baixa, né? Eu fico o tempo resfriado direto, fico doente direto. Aí ele acha que é tomar uma vitamina que vai restaurar a imunidade, né? Enquanto que o principal fator relacionado à imunidade é o sono, né? Então, passa assim despercebido muitas vezes, né, essas questões. Então, vou só fechar um pouco. Então, a gente falou assim da imunologia. É importante também lembrar das emoções, né? Então, durante o dia, a energia vai para tomar decisão, mas durante a noite a gente vai processar as emoções. Inclusive, o sonho talvez seja parte desse processo de processar as emoções, né? Então, quando a gente não... Aí já começa a entender como é que está linkado com a parte cardiovascular. Porque se a gente não processa bem essas emoções durante a noite, durante o dia a gente vai tender a ter um perfil mais ansioso, mais estressado. E aí, se a gente tem um perfil mais ansioso, mais estressado, isso também vai causar um estresse no coração, né? Caio, tá sem som. Voltou. Voltou? Acho que foi uma ligação voltou. aqui. Sim. Não, super importante. Imunidade, todo mundo quer tomar polivitamínico, né? Tem que pensar no geral.
E uma das coisas antes de partir para a insônia é também fazer um exame clínico para avaliar diabetes, o paciente que urina muito à noite, hipertiroidismo, então alterações metabólicas, se tem algum fator clínico que está gerando a insônia, né? E tem dois, o mais comum é a apneia obstrutiva do sono, né, Caio? Que eu fiz até uma live, tem essa live gravada dessa parte mais técnica, que é um dos distúrbios do sono mais comuns, né? E muito que não se faz o diagnóstico, né? 95% não se faz o diagnóstico, e é super prevalente em 30% da população, né? E tem uma live gravada só sobre a apneia do sono aqui. Bacana. Eu acho que assim, pensando mais em relacionado ao coração, né, e à saúde cardiovascular, o que eu mais vejo, né, e assim, para ser honesto, eu acho que eu já fiz pelo menos uns 10 ou 15 diagnósticos desses, do paciente que ele vem preocupado com hipertensão, geralmente o paciente, né, às vezes usando várias medicações, sem melhora, e quando a gente vai ver é um paciente, na verdade, com apneia, né, porque a principal causa secundária, ou seja, de outra doença que causa pressão alta, é a apneia do sono. Só que 95% dos pacientes que têm apneia do sono, eles não fazem nem ideia de que eles têm, né? Então, é uma doença, assim, literalmente muito silenciosa, né? Sim, eu tenho até um paciente, depoimento, o paciente foi essa semana ao consultório. E muitas vezes ele nem sabe. Então, se não dorme com alguém, por acaso um amigo viu dormindo, se assustou, que ele teve uma parada respiratória e ele era hipertenso e ele sempre era muito cansado no trabalho, sonolência diurna, irritado. E ele foi procurar ajuda médica, descobriu que tinha apneia do sono, tratou com CPAP e depois, com estilo de vida, emagreceu 15 quilos e a apneia do sono sumiu. Hoje em dia, ele até falou, eu falei daqui, ia fazer a live, ele, doutora, dá esse depoimento meu, porque assim, mudou minha vida, minha qualidade de vida agora é outra. Exatamente. E em questão da insônia, Caio, quando que se faz o diagnóstico de insônia? Como que... Pode perguntar. Ia perguntar alguma coisa a mais? Não, da apneia a gente sabe que são os pacientes mais obesos, homem com ronco, né? Isso aí que tem que ser investigado. E essa insônia da pessoa ter dificuldade para iniciar o sono, dificuldade de manutenção do sono, como que se faz esse diagnóstico? Tá. Para a gente partir depois para o tratamento. Vamos lá. Acho que, mais uma vez, né? Dá só um passinho atrás, porque realmente é algo bem importante. Sim. O primeiro ponto que a gente tem que partir, né? Assim, até que de ter essa comunicação muito clara com o paciente, é porque o nome insônia, a palavra insônia, ela é muito parecida com a palavra ansiedade. Ou seja, as pessoas utilizam a mesma palavra para falar de coisas completamente diferentes. Então, em geral, se o paciente ele tem qualquer problema relacionado ao sono, qualquer queixa relacionada ao sono, ele vai tender a dizer que ele tem insônia, né? E aí que mora o problema, porque muitas vezes a gente assume que realmente ele tem insônia e começa a tratar enquanto o problema, na verdade, é outro, né? Uhum. Então, o que é que seria, assim, de maneira mais objetiva, né, a insônia, né? A gente tem alguns critérios. O critério principal é um paciente que ele tem alguma dificuldade para ou iniciar o sono, ou para manter o sono durante a noite, ou para acordar muito antes do que ele, vamos dizer assim, gostaria de acordar, né? Só que aqui entram alguns detalhezinhos, né, importantes, né? Uhum. Sim. Primeiro, em relação à manutenção do sono, que é uma confusão muito grande. Todas as pessoas normais, né, que não têm dificuldade ao sono, elas acordam durante a noite, né? Isso faz parte, a gente acorda, às vezes a gente tem vontade de ir no banheiro, vai no banheiro e volta. Qual é a diferença da pessoa que tem insônia? É que ela acorda, por qualquer motivo que seja, e ela tem dificuldade de voltar a dormir. Tá certo? Então, assim, se, por exemplo, paciente mais idoso, né, que é normal, o paciente às vezes tem uma necessidade maior, às vezes, de acordar à noite para ir ao banheiro, e ele acorda para ir ao banheiro, isso não significa que ele tem insônia. Agora, se ele volta para a cama e aí passa 30, 40 minutos, não consegue voltar a dormir, pode ser que ele tenha insônia. Então, tem esse elemento, né? E aí tem um elemento também relacionado ao evento final, né? Ou seja,
da pessoa acordar antes do que ela desejaria, que é uma confusão muito grande que acontece principalmente nos pacientes idosos. E assim, eu acho que toda semana, pelo menos, eu vejo uns 3 ou 4 desses, né? É de que quando a gente vai envelhecendo, o nosso sono, ele naturalmente ele tende a encurtar, né? Ou seja, um adulto nessa coisa de, todo mundo precisa dormir 8 horas por noite, né? Não, isso não é uma verdade absoluta, né? E no paciente idoso mais ainda, porque é uma tendência natural dessa diminuição da necessidade do sono. Então, é muito comum que um paciente mais velho, ele tenha uma necessidade de 6 horas, é suficiente para ele realizar as atividades ali que ele precisa durante a noite. O problema é, se esse paciente ele dorme 8 horas da noite, a gente contar 6 horas, ele vai acordar de madrugada. E ele vai acordar de madrugada e ele não vai voltar a dormir. Mas não é porque ele tem dificuldade de voltar a dormir. É porque ele já dormiu o que ele precisava. Então ele realmente não vai voltar a dormir. Só que isso causa uma estranheza muito grande, porque o paciente acorda 2, 3 horas da manhã e ele acha que ele tem insônia, né? Então, isso a gente chama de um distúrbio de ritmo, né? E aí a gente tem várias estratégias que a gente pode fazer para lidar com isso, mas o principal fator é explicar para o paciente de que o sono, quando a gente vai ficando mais velho, ele vai encurtando, né? Então, se ele não quer acordar de madrugada, isso causa algum tipo de incômodo para ele, a gente vai fazer uma espécie de tratamento para que ele possa dormir mais tarde e acordar também um pouco mais tarde. A lógica geral é essa. Então, isso aí é a terapia comportamental, né? Terapia cognitiva comportamental, né? Que é o tratamento, né? Mais indicado. E assim, antes do remédio, em 70, quantos por cento, Caio? 75%, né? Você consegue com a terapia comportamental sem medicamento, não é isso? Assim, a gente diz que o tratamento, o termo que a gente usa é de primeira linha, né? Mas primeira linha significa o quê? É o tratamento mais indicado. Essa é a verdade, né? É o tratamento mais indicado. Qual é o problema principal, né? Que a gente, em geral, a gente tem pouca capacitação, né, dos profissionais para conduzir esse tipo de mudança. Porque aí depende da gente entender como é que funciona, quais são as técnicas, como é que a gente aplica as técnicas. E aí é justamente parte desse processo que, né, a gente faz a capacitação. E aí, quando o médico tem essa capacitação, a gente consegue conduzir uma boa parte dos casos sem uso de medicação. Por exemplo, esse paciente idoso, o que a gente já poderia, vamos dando as dicas aqui, de terapia comportamental, né? Atrasar o início dele dormir, né? Tá, vamos lá. Vamos alinhar alguns pontos aqui. Esse paciente que a gente falou, do paciente idoso, que ele dorme cedo, né? Ele acorda, vamos dizer assim, de madrugada, só que ele não tem insônia, né? E como é que a gente vai saber que ele não tem insônia? Alguns sinais, né? Ele não, durante o dia, ele não fica sonolento, ele não fica cansado, ou seja, ele não tem prejuízo, porque a insônia, efetivamente, é uma pessoa que está dormindo menos do que ela precisa, tá certo? Ou que ela tem algum tipo de sofrimento relacionado àquilo. Nesse caso desse idoso, ele tem uma mudança do ciclo dele, né? Então, a ideia central é a gente deslocar esse ciclo mais para frente. Às vezes, isso aqui é importante, às vezes, só da gente explicar para o paciente de que aquilo não é uma doença, de que é normal, ele nem precisa fazer essa mudança. Porque, na verdade, a gente só faz essa mudança para que o paciente ele se incomode menos, tá certo? Mas não é que isso cause um problema efetivo, porque ele está dormindo na quantidade que ele precisa, tá? Quando isso causa um sofrimento, aí a gente... Qual é a ideia geral? É que a gente vai usar uma série de fatores para comunicar ao corpo dele para ele poder dormir mais tarde e acordar um pouquinho mais tarde. Quais fatores são esses? Durante a noite, né? Ou seja, antes do horário dele dormir, vamos dizer que ele durma às 8 horas. Então, quando for 7, 8 horas, a gente vai colocar sinalizações de que é dia, de que ele deve permanecer acordado. Então, manter as luzes acesas, né? Fatores que vão fazer com que ele durma mais tarde. Um dos fatores, né, que a gente pode utilizar, e aí é uma das indicações, vamos dizer assim, mais específicas que deve ser feita, né, obviamente, por um médico e com acompanhamento médico, é o uso da melatonina, né? Uma medicação que é utilizada, né, de maneira completamente banalizada, mas essa é uma das
modificações, vamos dizer assim, específicas e muito pontuais da melatonina. Ou seja, porque a melatonina, a função dela, né, ela é classificada como suplemento, né, mas ela funciona como hormônio. Ela sinaliza para o nosso corpo de uma maneira assim bem didática, né, para os, vamos dizer assim, os profissionais que não são de saúde aqui. Ela sinaliza para o nosso corpo qual é o momento daquele ciclo, qual é o momento do nosso sono. Então, tem uma confusão grande aqui. Ela não induz ao sono. O poder dela de induzir ao sono é muito baixo. Mas ela é como se fosse um sinalizador, um alarme, né? Então, é como se ela avisasse, ó, gente, tá à noite, vamos começar a preparar as coisas para a gente dormir. É basicamente isso. Por quê? Porque ela é produzida quando não tem. Então, qual é a lógica? Quando ficava tudo escuro, né? Quando a gente não tinha luz elétrica, o nosso corpo percebia que era noite e ele começava a produzir uma série de hormônios que iam fazer a gente induzir o sono mais tarde. No caso, quando a gente toma esse suplemento, a gente não vai tomar e 30 minutos depois a gente vai sentir sono. Ele não serve para isso. Ele serve para comunicar ao nosso corpo que é a partir daquele horário que a gente deve começar a se preparar para dormir. Então, nesse paciente que quer dormir mais tarde, porque ele tem um sofrimento, porque acorda de madrugada, a gente vai começar a sinalizar para o corpo dele para esse momento do sono ele começar a vir mais tarde. Então, a gente pode usar a melatonina, né, no período, vamos dizer assim, mais tarde, para essa sinalização vir posterior. A gente usa luzes, usa estímulos mesmo, né, para manter o cérebro dele acordado. Justamente tudo o contrário que a gente deve fazer no paciente que tem insônia, né? Sim. Porque no paciente que a gente tem insônia, a gente quer justamente diminuir esses estímulos para comunicar ao corpo dele que é o horário de dormir. Então, seriam basicamente isso. E tem uma questão que é um pouco mais técnica, né? Que tem que ser o acompanhamento médico, que é o tratamento com fototerapia, né? Que é um tratamento de luz. Então, a gente usa algumas luzes específicas, principalmente durante o período da manhã, para, vamos dizer assim, comunicar ao corpo dele com bastante intensidade que aquele é o horário de acordar, vamos dizer assim. Porque a gente tem que pensar, igual você tinha falado, o sono, a gente tem que pensar na vigília quando estamos acordados e à noite, né? Tanto no sono quanto acordado, porque você tem que já preparar o seu organismo para a noite, né? Tanto vai entrar aí a atividade física, né? O controle do estresse, a alimentação, a se alimentar de forma mais leve à noite, principalmente, né? 3 horas antes de se deitar. Quem tem refluxo, também se alimentar com comida pesada à noite, vai ter dificuldade para dormir. A posição com o travesseiro mais alto, tudo isso vai interferir. E se expor à luz solar pela manhã, né? Vai alterar o nosso ciclo circadiano, nossos hormônios, né, Caio? Exatamente. Uma analogia que eu gosto de utilizar com os pacientes, né, que assim, é que o sono ele não é interruptor, né? Ele não é uma coisa que a gente aperta, liga e aperta, desliga, né? Ou seja, não é a gente funciona, vamos dizer assim, no 220 o dia todo e aí falar, não, agora são 10 horas, vou dormir, aí você apaga a luz, deita na cama e dorme. Não. O nosso corpo, ele tem uma rotina, né? Ele tem um ciclo ali. Então, se a gente pensar, né? Se a gente imaginar um pouco diferente do mundo que a gente vive hoje, né? Então, se a gente pensar aí, quem foi do interior, que ainda pegou a época lá do candeeiro, né? Que a gente não tinha energia elétrica, chegava às 6 horas, 7 horas da noite, estava tudo escuro, a gente não tinha mais luz, e aí o corpo, ele começa a perceber que é noite, e ele começa a preparar o nosso corpo para dormir. Não é na hora que fica escuro que a gente tem sono e que a gente dorme. Então, tem algumas horas de preparação do nosso corpo. E da mesma maneira, hoje, a gente tem que começar a preparar o sono, né? É uma frase que a gente gosta de usar, né? Que a preparação para o sono começa na hora que a gente acorda. Porque são as coisas que a gente faz durante o dia que vão fazer com que durante a noite o nosso corpo ele já esteja mais, vamos dizer assim, regulado para entender que aquele é o momento de dormir. E isso está muito relacionado aos ciclos, né? Ou seja, da gente manter uma rotina que é relativamente estável, né? Então, se um dia você dorme 8 horas da noite, no outro dia você dorme 10, no outro dia você dorme 2 horas da manhã, no outro... Então, o seu corpo ele não sabe mais quais são os horários, né? E essa é uma grande confusão. É como se o nosso relógio do nosso corpo, ele perdesse, né, o ciclo dele. Então, isso é super importante, né? Até colocar o despertador para você acordar mais ou menos no mesmo horário e ter o sono, dormir também mais ou menos no mesmo horário, né?
com a diferença no máximo de 20 a 30 minutos, né? É, a gente sempre fala dessa questão do horário de acordar, porque assim, o que é que acontece, né? Vamos dizer que o paciente ele tem insônia, ele tem dificuldade de iniciar o sono. Aí ele fala, não, agora eu vou regular meu sono e eu vou dormir às 9 horas da noite. Aí ele vai lá, coloca o despertador dele às 8h30, aí quando dá 8h30 ele vai deitar na cama. Só que ele tem dificuldade de iniciar o sono, ele tem insônia, ou seja, ele vai deitar e ele vai ficar mais ansioso esperando conseguir dormir. Então, tentar regular o sono pelo horário de iniciar é geralmente um tiro no pé, né? Vamos dizer assim, é uma estratégia que geralmente gera o efeito contrário. Só que o horário da gente acordar, a gente tem total controle, né? Por mais que você, em um dia, tenha dificuldade e acabe dormindo muito mais tarde, e naquele horário que você levantar, você acorde cansado, mas naquele dia que você acordar e que você vai estar cansado, quando chegar na próxima noite, você vai ter um impulso para conseguir dormir muito mais forte, né? Então, ao longo de uma semana, quando a gente consegue manter, vamos dizer assim, esse horário de acordar constante, a gente começa a ter um impulso maior para regular esse horário do sono a partir da nossa necessidade. E aí, Cecília, já que a gente está falando desse horário de acordar, tem uma coisa que é bem importante, que assim, é a gente alinhar a expectativa em relação a essa questão dos horários. Por quê? A gente criou uma ideia, né, assim, por vários motivos, de que a pessoa dormir cedo e acordar cedo é o melhor para todo mundo, né? Isso é um grande problema. Por quê? Porque essa regulação do nosso horário de dormir, que a gente chama do nosso tipo do sono, nosso ciclotipo, ele é genético, né? Ou seja, tem pessoas que são configuradas biologicamente, ou seja, está na estrutura do corpo dele, dormir mais tarde e acordar mais tarde. E se essa pessoa ficar tentando dormir mais cedo e acordar mais cedo, ela vai desenvolver problemas relacionados ao sono. Só que aí vem uma outra pegadinha, porque aí aquela pessoa que tem um ciclo todo desregulado, ela fala, tá vendo, tá explicado, por isso que todo dia eu durmo de madrugada, na verdade é genética. Mas assim, se você tem esse ciclo, né, para dormir mais tarde e acordar mais tarde, independente do seu ciclo, você precisa ter rotina. Então assim, ok, seu ciclo é mais tarde, você às vezes a pessoa tem uma necessidade de dormir meia-noite e acorda às 8, 10 horas da manhã, tudo bem. Se essa é a sua genética e se é a sua necessidade, sem problema. Mas você mantém uma regularidade. Você mantém um horário regular ali de acordar e de dormir, né? Mais ou menos. Então, isso é importante porque eu já vi muitos problemas de pacientes que desenvolveram, tentando melhorar o sono, eles pioraram o sono, tentando acordar às 5 horas da manhã todo dia, né? Porque também a gente tem que ser, as pessoas, né, mesmo quem tem essa tendência de dormir mais tarde, acordar, um é mais vespertino e outro é mais diurno, mas a gente tem que se adaptar à rotina de trabalho, de estudo, né? Então tem que acertar, e o que eu sempre falo aqui dos hábitos, né? Tem que virar o hábito para poder acertar o sono, né, Caio? Esses pacientes, assim, são muitas vezes os que mais sofrem, sabia? E muitos deles só conseguiram melhorar agora no home office. Eu tenho, né, uma paciente que eu acompanho mesmo que ela só conseguiu regular melhor isso quando ela começou a fazer uma faculdade mais tarde, né, durante o período da tarde e da noite, porque ela dorme realmente bem mais tarde, meia-noite, 1 hora da manhã, e consegue dormir até. Então, assim, o mundo ele funciona matutinamente. E quem tem um relógio biológico, que a gente chama de vespertino, né, ou seja, que tende a dormir mais tarde e acordar mais tarde, eles muitas vezes sofrem muito, porque eles passam anos em privação de sono, ou seja, dormindo menos do que precisam, porque eles não vão conseguir dormir mais cedo e aí eles dormem bem tarde, só que eles têm que acordar muito cedo. E como que a gente como pode resolver isso? Terapia comportamental, nesse caso, seria melatonina? Não, aí não, assim, sendo bem direto mesmo, ele tá lutando contra o ciclo. Então, é a gente buscar alternativas para que ele possa dormir no horário que realmente, do ponto de vista biológico, ele está, vamos dizer assim, necessitado. Às vezes a gente, vamos dizer assim, a gente tenta uma coisa que é mais redução de dano, né? Que é, vamos dizer assim, tentar induzir ele dormir um pouco mais cedo para que ele não tenha uma privação de sono tão grande. Mas vai ser sempre algo, vamos dizer assim, antinatural, entendeu? No sentido de Uhum. que a gente está remando contra a maré. É tanto que, como eu te falei, né, muitos pacientes
só foram efetivamente ficar bem, né, esses pacientes que têm esse problema efetivo, no home office, porque eles tiveram uma rotina mais flexível, eles conseguiam seguir o ciclo natural deles, né? Vamos colocar assim. Uhum. A gente sabe que a privação de sono, se dormir menos que 6 horas, as pessoas têm a tendência de sonolência diurna, irritação, aumento da pressão, aumenta 3,8 vezes a chance de ficar hipertenso. E cair na prática, o que mais da terapia comportamental são aqueles 4 processos, né? A higiene do sono, o controle de estímulo, restrição do sono e o relaxamento. O que você pode falar de cada etapa de prático para as pessoas colocarem aqui para melhorar o sono, a qualidade do sono, para ter esse sono reparador? O sono reparador que é a gente acordar e não querer ficar na cama, se sentir bem, estável, não ter cochilos durante o dia. Tá, vamos lá. Aí veio várias coisas, né, bacanas para a gente conversar. Primeiro ponto que a gente assim tem que entender e fazer vamos dizer assim, fazer uma divisão bem grande, porque são duas coisas muito diferentes. Uma coisa é, por exemplo, é uma pessoa que às vezes tem alguns dias que ela dorme mal, que às vezes fica um pouco cansada, né, e que, vamos dizer assim, tem uma rotina desregulada do sono, e aí às vezes fica alguns dias sonolentas. Mas essa pessoa, vamos colocar assim, ela não tem insônia no sentido médico do termo, né? Por que eu estou colocando isso? Porque quando a pessoa ela tem uma insônia crônica, ou seja, ela tem essa dificuldade, né, para iniciar, manter o sono mais do que 3 meses, pelo menos 3 dias na semana, ela começa a desenvolver alguns mecanismos psicológicos que tornam esse processo da insônia muito mais complexo. E geralmente são processos muito mais psicológicos mesmo. Ou seja, é aquela pessoa que ela já acorda com medo da noite que vem, que ela não vai conseguir dormir. Então, a vida dela começa a girar em torno da dificuldade de conseguir dormir. Esses pacientes, eles realmente, assim, eles dificilmente, para não dizer nunca, eles dificilmente vão melhorar com dicas esporádicas. Por quê? Porque a gente precisa realmente de um acompanhamento específico, ver quais são os processos que estão acontecendo e poder fazer intervenções específicas. Mas uma grande parte da população, ela não está nessa categoria. Ela está naquela primeira categoria que a gente falou, né? São pessoas que têm um ciclo desregulado, às vezes não tem um sono muito bom porque não cria um ambiente adequado para conseguir dormir. Então, nesses casos, vamos dizer assim, essas instruções que a gente dá aqui, né, que a gente acaba compartilhando nas lives, na internet, no Instagram, muitas vezes elas vão ajudar muito esses pacientes. Eu estou fazendo essa diferenciação porque, assim, às vezes esse paciente que tem insônia crônica, que é um processo mais complexo, ele fala assim, doutor, eu já tentei de tudo e nada dá certo. Mas, na verdade, é porque ele nunca fez o tratamento específico, tá? Então, acho que a gente pode passar por alguns tópicos, né? Que envolvem, vamos dizer assim, essas orientações gerais, né? Para que, de maneira geral, para as pessoas que não têm uma insônia crônica, elas possam ter uma qualidade melhor do sono, tá? Então, de maneira didática, né? Um modelo que eu desenvolvi para poder ajudar mais as pessoas a entenderem, né, esse processo. Geralmente a gente fala de 3 pilares, tá? LRS, é luz, rotina e segurança, tá bom? Vamos passar rapidamente entre o primeiro fator em relação à luz, né? Então, a gente estava conversando aqui que um dos principais fatores que regulam o nosso ciclo, né? Ou seja, o nosso corpo ele possui um relógio e um dos fatores que mais regula esse ciclo é a luz. E aí a gente tem que pensar a luz nos 2 sentidos, né? Na presença da luz durante o dia, porque é o natural, e a ausência da luz durante a noite. Ou seja, é a gente se expor principalmente ao sol durante o dia, né? Porque quando a luz do sol ela entra, né, na nossa retina, ela comunica uma área específica do nosso cérebro de que é dia. Então, nosso corpo entende que aquele é o momento de estar acordado. Isso é um problema porque hoje a maior parte das vezes a gente está em salas fechadas, né? Então a gente não está comunicando ao nosso corpo que é dia. Quando chega o momento da noite, a gente tem que comunicar o oposto, né? Então lembrar que até pouco tempo, né? Pouco tempo, eu digo, os últimos 200 anos, né? No sentido de boa parte da nossa vida humana, a gente não tinha luz durante a noite na intensidade que a gente tem hoje.
Então, se a gente chega no período da noite e a gente mantém todas as luzes acesas, televisão, uma série de fatores comunicando ao nosso corpo que ainda é dia, na hora que a gente for deitar para dormir, ele não vai estar preparado para isso. Sim. Então, esse é o primeiro elemento, vamos dizer assim, de maneira geral, né? Então, lembrar da luz. Se expor à luz, e aqui a gente está falando principalmente da luz solar, durante o dia, e estar na ausência de luz durante a noite, né? Então, aqui eu estou com a luz da live, né? Para que vocês possam me enxergar, vocês estão vendo que a gente da casa ele está todo apagado, né? Claro que tem gente que lida mais fácil com isso, mas de maneira geral, o ideal é a gente usar o mínimo de iluminação possível durante a noite, para que o nosso corpo já vá entendendo que é o momento da gente preparar para dormir. É que vai acontecer nas próximas horas. Boa Segunda, noite, Sérgio, Juliana. Entrou vários amigos aqui, ó. Boa noite para todos, para a gente falando, para não ir cortando aqui. Tá? Vários colegas médicos também, Juliana, doutora Mariana, pacientes. Aí pode ir jogando que a gente vai conversando aqui. Tá. Então a gente falou do primeiro pilar, né, que é a luz. E aí tem o R, que é de rotina, tá? E aí quando a gente fala de rotina, a gente tem dois elementos. Rotina a gente fala em relação aos horários, né? Ou seja, que foi aquele elemento que a gente falou, principalmente em relação ao horário de acordar, né? E se a gente acorda todos os dias no mesmo horário, há uma tendência natural que a gente comece a ter uma rotina fixa também do horário de dormir. Porque o nosso corpo ele vai começar a regular isso, né? Para o tempo que a gente precisa. Então, se todo dia a gente acorda às 8 horas e individualmente a gente tem uma necessidade de 8 horas, a tendência é que quando for 11, meia-noite, a gente comece a ter sono. Então, quem vai dizer quanto tempo a gente precisa dormir é o nosso corpo, né? E aqui, obviamente, que a gente está levando em consideração que você não tem outras doenças, né? Porque tem doenças que podem alterar. A gente falou da rotina, a gente falou da questão do horário, mas porque isso aí, né, Caio, que chama de pressão de sono, né? Se você acordar no mesmo horário, você à noite você vai ter sono. E outra coisa, tem pacientes também, principalmente pacientes idosos, aposentados, eles tiram vários cochilos durante o dia. Então, tirar cochilo de não mais que 20, 30 minutos, que isso também vai diminuir essa pressão de sono. Você vai descansar durante o dia e à noite também não vai ter sono, né? A pressão de sono, para ficar uma coisa assim, vamos dizer assim, mais palpável, né, para as pessoas, uma analogia que eu gosto de usar, é aquele cansaço, entre aspas, que a gente sente à noite, né? Então, é aquela, quando vai chegando à noite, que a gente fala, caramba, tô cansado, já tô ficando com sono, né? Ou seja, é o nosso corpo dando aquela pressão, né, de que a gente precisa dormir porque a gente tem essa necessidade de fazer os outros processos que vão acontecer durante o sono, né? De reparo, de restauração. Uhum. Então, vai lá. Luz, rotina. Luz, rotina. Só lembrar que na rotina a gente tem a questão do horário, mas a gente tem a questão do espaço também. Em que sentido eu estou falando a questão do espaço? É a gente começar a associar para o nosso corpo o horário de dormir com o local com que a gente dorme. Né? A maior parte das pessoas acabam dormindo na cama, que fica no quarto, né? Mas tem pessoas que às vezes dormem em outros locais. Pode parecer uma coisa meio óbvia, mas acontece. Então, assim, se a cama é o local que a gente dorme, o que é que acontece? Se a gente faz várias atividades na cama ou vamos dizer assim, no redor dela, né? Vamos dizer, um exemplo clássico aqui, né? Chegou agora na pandemia, quase todo mundo dentro de casa, e o pessoal começou a acordar, tomar café na cama, ler jornal na cama, estuda na cama, lê livro na cama, trabalha na cama. O que é que começa a acontecer? O nosso cérebro ele começa a desassociar que a cama é um local de dormir. Então, quando a gente deita na cama, a gente não tem essa associação, vamos dizer assim, automática de que aquele local ele é para dormir. Um exemplo muito, vamos dizer assim, palpável que acontece em relação a isso, por exemplo, às vezes a gente vai no banheiro, sei lá, escovar o dente. E aí, quando a gente chega no banheiro, a gente tem vontade de usar o sanitário. Por que isso acontece? Porque o corpo ele já associa que o banheiro é o local onde a gente pode utilizar o sanitário. Então, ele faz essa associação quase que automática. Ele percebe que aquele é um espaço onde a gente se comporta daquela forma. Porque o nosso corpo ele gosta de associar locais com comportamentos. Então, a mesma coisa a gente faz em relação ao sono. Então,
vamos dizer assim, uma das atividades que a gente realiza, né, é diminuir ou restringir ao máximo, né, as atividades feitas na cama. Inclusive, e aqui é um ponto bem sensível, aquele tempo que a gente fica na cama sem dormir, né? Ou seja, você acorda de manhã e aí fica naquela preguiça, 30, 40, 50 minutos, 60 minutos na cama deitado. Aí você fala assim, Caio, eu não tenho insônia. Isso vai gerar um problema? Não necessariamente. Agora, se você tem insônia, se você já tem dificuldade para dormir, se você já tem um ciclo desregulado, pode ser um fator muito importante que está contribuindo para manter essa dificuldade. Então, é importante a gente utilizar a cama somente, né? Obviamente, para namorar, ter o nosso relacionamento e para poder dormir. E só ir para a cama quando tiver realmente com sono, né? Antes disso, fazer atividades relaxantes, pode ser uma leitura, meditação, rezar, o que te relaxa, né? Todas essas atividades que você falou, elas entram no terceiro pilar, que é o pilar da segurança, né? Ou seja, é a gente comunicar ao nosso corpo de que aquele é um espaço seguro, né? Então, uma das possibilidades que a gente tem disso são atividades de relaxamento, né? Então, tem atividades que são específicas para insônia, mas de maneira geral, atividades onde a nossa atenção ela vamos dizer assim, direcionada para outras coisas, né? Coisas que não são muito estimulantes, né? Porque assim, se a sua atenção é direcionada para um filme, né? Uma novela ali que é super estimulante, seu cérebro vai ficar acordado, né? Porque ele quer ver o que vai acontecer ali, ele vai querer Se eu descansar. colocar um filme, eu não durmo de jeito nenhum enquanto não acabar o filme. Pois é. Para mim, não resolve. Nosso cérebro fica ali pegando fogo, né? Então, o ideal é que sejam atividades que vão colocar a gente em um estado de atenção, vamos dizer assim, mais leve, né? Então, você deu vários exemplos ótimos, né? Então, para quem gosta de meditar, meditação, ou a oração para quem tem atividades religiosas, né? Leitura, seja de livro, seja da Bíblia, né? De livros sagrados também. Então, são uma série de atividades que podem ajudar nesse processo. Respiratório, né? Respiração diafragmática, né? Puxar o ar, né? São atividades bem interessantes. O que eu sempre coloco assim é porque a gente vê muitas pessoas falarem sobre isso, só que não é muito da nossa cultura do Brasil realizar atividades respiratórias. Inclusive, assim, para alguns pacientes, né, a depender da tradição religiosa, o paciente pode entender, às vezes, que essas atividades podem ter algum choque. Eu já vi muito isso com pacientes, né? De, às vezes, achar que essas atividades têm algum tipo de confronto com as ideias e crenças religiosas dele. Então, o ideal é sempre a gente buscar atividades que para o paciente já façam algum sentido, né? Então, se ele é religioso, ele já lê um livro sagrado, já faz oração ou meditação, o que é que seja, vamos utilizar aquelas práticas. Né? Se ele já faz yoga, se ele já gosta de fazer exercícios de respiração, então vamos usar esses exercícios, né? Então, quanto mais, vamos dizer assim, mais familiar, né, fica mais fácil dele conseguir aderir. Claro que ele pode aprender também, né? Tem essa possibilidade. Sim, sim. A Cláudia é personal e falando da rotina de exercício físico também vai contribuir. Se a gente falou, Cláudia, no início da live, super importante a atividade física, que vai contribuir com o exercício, com a qualidade do sono, né, à noite. E não realizar exercício vigoroso à noite, né, Caio? Até 3 horas antes de dormir, né? Que também, senão, vai impactar no sono, né? Essa parte do exercício à noite, assim, ela tem uma questão, vamos dizer assim, um pouco individual, né? Essa seria, vamos dizer assim, uma instrução geral, né, que vai servir para boa parte das pessoas. Mas, assim, pensando em um paciente específico, por exemplo, tem paciente que ele faz atividade física e ele termina, assim, cansado e a única coisa que ele quer fazer é dormir. Só que tem muita gente que fazer atividade física à noite faz com que ele fique mais aceso e mais desperto. Então, o principal elemento realmente é a gente pensar para aquele paciente como é que funciona, né? Porque no sono a gente tem várias questões assim que podem funcionar de maneira completamente diferente a depender da pessoa, né? Por exemplo, só para pegar outro elemento comum aqui, que é em relação à cafeína, né? Então, por exemplo, a sensibilidade à cafeína ela é muito individual. Então, tem gente que se a pessoa tomar café depois de 6 horas,
ela vai ter uma grande dificuldade, tá certo? Aí a pessoa fala assim, então a regra é não tomar café depois das 18 horas. Aí ele toma 2 litros de café desde a hora que ele acorda até 18 horas. Vai dificultar o sono do mesmo jeito, né? Também, é. A É, quantidade de cafeína durante o dia vai interferir, né? porque o que é que a cafeína faz? A cafeína, ela bloqueia aquela substância que dá aquele cansaço, aquela pressão que a gente estava falando, né? Então, se você passa o dia todo bloqueando isso, quando chega durante a noite, você não tem um acúmulo dessa substância que vai, vamos dizer assim, empurrar você para o sono. Então, a chance disso prejudicar no seu sono é bastante razoável. É. E outro erro muito comum que muitas pessoas chegam em casa, às vezes usa a bebida alcoólica como um fator relaxante, né? Aí eu vou tomar um vinho, um destilado, para poder relaxar, para poder dormir. Só que o álcool pode relaxar inicialmente, mas você vai ter um sono mais conturbado, um sono de baixa qualidade, né, Caio? O álcool, ele é bem traiçoeiro nesse sentido, assim. Muito, muito mesmo, porque ele realmente causa esse efeito relaxador. E aí a pessoa, ela tem uma clara percepção de que o álcool ajuda ela a iniciar o sono. E ela não está errada, ele realmente ajuda a iniciar o sono. Qual é o problema? É que depois que ela começa a dormir, o sono dela vai ser muito prejudicado. A gente chama de uma fragmentação, né? Então, é como se o sono dela tivesse todo cortadinho. Ele não consegue funcionar de maneira adequada, né? Os ciclos do sono, né? Eles são todos prejudicados. E aí, o que é que acontece? Durante o dia, quando ela acordar, ela vai acordar mais cansada. E aí, quando chegar no período da noite, ela vai achar que ela precisa de mais álcool para conseguir. Aí vira um ciclo. Uhum. Então, tem alguns estudos que tentam mostrar uma dose, né? Então, mas assim, essa é muito parecido com a cafeína, apesar de ter algumas medidas específicas, né? Alguns locais vão colocar uma taça de vinho, não sei quantos ml de álcool, mas há uma questão muito individual aqui. Então, assim, mais uma vez, a gente sabe, né, que tem países e até regiões do Brasil também onde se tem uma cultura razoavelmente forte, né, do consumo de vinho à noite ou coisa do tipo. Mas a gente tem que pensar de maneira muito individual. Se você já tem problema com sono, o ideal é que você busque, pelo menos durante um tempo, até para você perceber o impacto que isso tem, tentar retirar esse álcool ou diminuir esse álcool durante a noite. Lembrar que sempre assim, quem já tem problema de sono, tudo isso que a gente está falando vai ter um impacto muito mais intenso, né? Quem não tem problema do sono, às vezes você vai compensar. Então, você faz atividade física muito intensa, aí às vezes um outro fator que você relaxa um pouco, acaba não prejudicando tanto e você consegue seguir sua vida, tudo bem. Agora, se você já tem dificuldade, assim, a gente tem que ser um pouco mais criterioso com essas coisas. Sim, e sempre lembrar desse tratamento individualizado, né? Cada pessoa é única, né? E em relação também, Caio, a medicações, né? Tem muitos pacientes, lembrar que tem medicações que são estimulantes, corticoide, antialérgico, e às vezes medicações que o paciente está usando, por exemplo, benzodiazepínicos, são esses Frontal, Lexotan, às vezes a pessoa usa, muito paciente idoso, usando essas medicações a vida toda, sem necessidade, tem uma dependência, a gente sabe que o uso de benzodiazepínico, dessas drogas a longo prazo, pode causar demência, diminuição da cognição, da memória. Então, também conversar com o seu médico para tentar ir tirando, fazendo todas essas medidas comportamentais que a gente falou aqui na live, né? Realmente fazer o diagnóstico, se tiver ou apneia, ou tiver insônia, com toda essa terapia comportamental, dos hábitos, né? Para poder tentar retirar essas medicações que vão ser prejudiciais. Não tirar de repente, mas tirar de forma gradativa, né, Caio? Tem que ter um processo, né? Porque são substâncias que elas realmente causam dependência, né? Então, não pode tirar de maneira abrupta, senão a pessoa realmente pode ter alguns efeitos colaterais, né? Da mesma maneira que a pessoa que é dependente de álcool, se a gente tirar o álcool de um dia para o outro, ela pode ter vários problemas e sintomas relacionados a isso. Qual é o grande problema, né, relacionado a esses benzodiazepínicos? Né? Os benzodiazepínicos são os PANs, né? Bromazepam, diazepam, alprazolam. Então, há uns 20, 30 anos atrás, assim, quando a gente vai olhar as propagandas da época, era uma coisa absurda, absurda, assim, de tipo, se você tá estressado,
tome um frontal e resolva os seus problemas. Eram as coisas mais ou menos assim. Eram propagandas extremamente agressivas. E só para você, assim, em questão de 10 anos, os diazepanos, eles entraram no mercado e 10 anos depois eles eram estavam entre as medicações mais prescritas do mundo. Então, foi uma avalanche absurda. Naquela época, a gente não sabia tanto os danos que isso pode causar ao longo dos anos, né? Hoje a gente já tem muita clareza, né, do risco relacionado à demência e outros fatores, né, de prejuízo do metabolismo, do próprio sono. Qual é o problema? Queda em pacientes idosos também, tem perigo de queda, né? E no idoso vamos dizer assim, é isso multiplicado muitas vezes, né? Qual é o problema? É que muitos pacientes eles estão usando desde essa época. Então, assim, é aquele paciente que começou a usar 20, 30 anos atrás e ele só mantém, né? Então, cada médico que ele passa, alguém renova a receita por algum motivo e ele continua usando e diz que precisa. Eu digo isso porque, assim, meu avô foi um caso desse. E o que é mais engraçado, irônico, na verdade, né? Trágico, é que muitas vezes o paciente ele nem tem insônia, nem tem a necessidade, só que ele criou o hábito de usar aquela medicação. Então, quando eu comecei a acompanhar meu avô, ele também estava usando já há 20 anos, né? E aí a gente foi reduzindo aos poucos, ele foi entendendo que na época a medicação foi passada por um outro motivo, que hoje a gente já sabe que nem é mais adequado, e a gente foi retirando e hoje ele segue a vida dele normal, porque na verdade ele nem tinha mais um problema relacionado a isso. Muitos pacientes, depois de muito tempo, eles começam a gerar a dependência psicológica da medicação. Então, se você falar para ele assim, o que é que você acha da gente tirar? O paciente já começa a ficar nervoso, ansioso, acha que não vai conseguir dormir. Então, a gente tem que ter uma conversa muito franca, né? De poder explicar quais são os problemas. E aí a gente pensar junto, que isso é a grande diferença que eu digo, né? Do médico do estilo de vida, porque a gente entende como é que a mudança acontece, né? Então, independente de que mudança seja para tirar uma medicação, seja para iniciar uma atividade física, o processo de fazer a mudança e acompanhar a mudança, ele é o mesmo, né? Então, para os pacientes, né, de doutora Cecília, né, poderem trazer isso, conversar com ela e aí montar um plano para poder fazer esse processo todo. Não, isso. E pensar, a gente está quase finalizando, tá tão boa, Caio, a gente está quase finalizando aqui, já estamos em 52 minutos, tá passando rápido. Tinham perguntado aqui quem é o médico tão bom, é Dr. Caio Marcos. Vocês entrem aqui depois no Instagram dele, continuem acompanhando aí. Depois a gente tiver mais perguntas, pode enviar para mim, para o Caio. E a gente tem que pensar, né, como a gente pensa nesse paciente como um todo, no estilo de vida, pensar em todos os pilares da vida, né? Na parte emocional, o que você pode melhorar. Esse curso, esse aprofundamento em medicina do estilo de vida serviu até para mim também, pensando em cada pilar, o que eu posso melhorar da minha vida. Se atividade física já fazia, a parte emocional, o que a gente pode melhorar, a parte do trabalho, mais o que, Caio? Estou esquecendo. As emoções, ter amizade, conexões positivas, né? Um ponto aí fundamental, assim, Cecília, porque não é a questão, o foco principal não é retirar a medicação, né? No final de tudo, o que é que a gente realmente quer? A gente quer ajudar o paciente a ter mais energia, a ter mais força para ele viver a vida dele e das coisas que são importantes, né? O problema é que muitas vezes a gente acaba entrando com medicações para suprir questões que são de outro tipo, né? Ou seja, é uma pessoa que às vezes está com um problema no relacionamento, aí ela começa a ter dificuldade para dormir por causa do relacionamento, aí ela começa a usar medicação para dormir, só que na verdade a questão... Então, se a gente não vai na base, né? Se a gente não vai na raiz da questão, a gente dificilmente consegue ter uma vida realmente que vale a pena, né? Então, como você colocou, a gente tem que pensar em todos esses elementos, né? Então, isso. Diga. Não, isso, ir lá na causa, né? Tentar ver a causa, né? Antes da medicação, o que está causando o seu distúrbio do sono, né? Exatamente. Mas e perguntaram aqui também, tem uma paciente que está acabando, que ela está na menopausa. Eu fiz tem 4 lives gravadas aqui sobre menopausa. Tem destaques e tem o link no YouTube também, que a gente fala bastante, tem bastante informação.
com ginecologista, com nutricionista. E a menopausa é uma fase que a mulher pode ter insônia, irritabilidade. Então, tem que procurar ajuda da ginecologista, às vezes tem que fazer reposição hormonal. Então, tem que focar aí nesse tratamento. E a atividade física, tudo isso vai ajudar. Os Caio, hormônios. faz aí suas considerações finais. Ah, vamos lá, vamos lá. Bom, primeiro, né, eu acho que reforçar aqui o agradecimento pelo convite, né? O pessoal que me segue tinha um tempinho já me cobrando live, tinha um tempinho parado, mas foi muito bom a gente poder ter esse tempo aqui para conversar, né? E de um tópico assim que é muitas vezes muito negligenciado, né? Então, eu acho que mais do que reforçar a importância do sono e tudo isso, eu queria reforçar o quê? Tenha um médico de confiança, né? Tem alguém que realmente possa acompanhar você, que possa conhecer você de uma maneira integral, né? Olhar você além das suas doenças, além das medicações que você toma, né? Porque um dos principais fatores que vai fazer com que você possa realmente ter saúde ao longo do tempo é ter alguém de confiança acompanhando você nesse processo, né? Então, para os pacientes aí que são do Rio, é o que são de outros estados também, que agora a gente tem telemedicina, né? E tem favorecido bastante, né? Então, profissionais aí como a doutora Cecília, né? Que tem não só tem a preocupação, mas também estão se capacitando constantemente para poder, a cada dia, fazer um trabalho melhor e a gente poder cuidar melhor dos nossos pacientes, né? Então, acho que é isso. Obrigado, viu, Cecília? E Caio, foi um prazer ter você aqui. Foi muito instrutivo. E Caio, quem não está seguindo o Caio lá, segue o Caio. Tá todo dia no Instagram, muita coisa boa para vocês. E quiser telemedicina também. E quem não está me seguindo, segue aqui. E a gente pode mandar como não conseguimos responder todas as perguntas, podem mandar um direct para mim, com o Caio, que teremos o prazer em responder. Muito Exatamente. obrigada, Caio. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Boa noite. Tchau, Cecília. Tchau.